Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Dando continuidade a mais uma emoção que temos refletido aqui nos últimos vídeos do canal, hoje falaremos daquela que faz o nosso coração apertar e por vezes nos leva a um profundo momento de introspecção, angústia e até mesmo reflexões profundas. Hoje nós falaremos sobre a tristeza. E para isso, vamos refletir sobre uma das passagens mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais profundas da Bíblia, que está em Salmos capítulo 30, versículo 5. Mas vamos ler o que diz o texto. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Esse salmo foi escrito por Davi como um cântico de gratidão, provavelmente após uma grande vitória ou livramento da parte do Senhor. E é um texto que nasce da experiência de alguém que já passou pela dor, pela tristeza e pelo arrependimento, mas que reconhece o poder restaurador de Deus. Pois Davi entende que a tristeza ela é passageira, mas a alegria verdadeira é fruto da presença e do favor de Deus. E o que seria a tristeza? Como poderíamos entendê-la? Antes de tudo, precisamos compreender que a tristeza não é o oposto do espiritual, mas uma emoção humana e necessária a todos nós. Na psicologia, a tristeza é entendida como uma emoção básica, descrita por Paul Ekman como uma das 6 emoções universais, tendo uma função adaptativa e nos levando assim à reflexão e ao aprendizado. Já o filósofo Aristóteles, em sua obra Poética, já dizia que as emoções, quando bem compreendidas, podem purificar a alma. E isso ele chamou de catarse, um termo cunhado futuramente pela psicanálise. Então, em outras palavras, a tristeza pode ser um processo de cura, não apenas um sintoma de fraqueza. Ou seja, não podemos ver a tristeza somente em uma perspectiva negativa, como se fosse algo ruim para nós. Na verdade, ela pode ser fundamental para o processo de cura interior, levando até mesmo a um esclarecimento de algo que estava obscuro no interior de alguém e que nenhuma outra emoção seria capaz de clareá-la. Mas nós precisamos nos atentar a algo. Há uma diferença muito grande entre sentir tristeza e viver na tristeza. Enquanto sentir é natural e até mesmo essencial para nós, viver na tristeza pode se tornar uma prisão emocional, desencadeando assim doenças profundas como a depressão, por exemplo. Isso é algo tão sério que cerca de 5% a 15% da população brasileira são considerados depressivos em seus diferentes graus. E é aqui que o texto de Salmos 30, versículo 5, nos traz um equilíbrio perfeito. O choro, ele pode durar uma noite, ou seja, a dor existe e é fundamental que haja um tempo para ela e vivenciá-la. Mas ela não é o destino final. Não precisamos nos prender a ela como a nossa última chance ou esperança tivesse acabado, ou até mesmo encontrar refúgio na dor, na angústia. Na verdade, ela deve ter um prazo de validade em nossos corações. Sob a perspectiva científica, a tristeza está associada a regiões do cérebro como a amígdala e o hipocampo, sendo eles responsáveis pelas memórias emocionais. Segundo os estudos da Universidade de Yale, a tristeza, em específico, funciona como um freio emocional, nos desacelerando para que possamos processar as experiências difíceis e encontrar significado nelas. No entanto, quando permanecemos neste estado por longos períodos, ocorre o que a psicologia chama de ruminação emocional. Ou seja, vivemos um ciclo de pensamentos repetitivos e negativos que alimentam a dor ao invés de curá-la, remoendo assim dentro de nós. E é por isso que o texto bíblico ele é tão profundo. Deus não nega o choro, mas ele promete o amanhã. Ele não diz que não haverá tristeza, mas garante que ela tem um limite e que o seu favor traz a vida e a restauração
em nossas emoções. O filósofo Kierkegaard, conhecido como o pai do existencialismo cristão, afirmava que a dor é parte do processo de se tornar quem Deus nos chamou para sermos. Ela nos confronta com a fragilidade da vida, mas também nos empurra para o essencial, para o que realmente importa. E é aqui que está o ponto central. A tristeza pode nos ensinar, nos lapidar, mas ela não deve nos governar. E em Salmos a fé nos lembra que a alegria não vem apenas quando as circunstâncias mudam, mas quando nós mudamos dentro delas. Davi não escreveu esses salmos quando tudo estava perfeito em sua vida, mas quando ele percebeu que, mesmo após o choro, Deus ainda estava com ele. Agora, gostaria de trazer alguns pontos essenciais para lidar com a tristeza com equilíbrio e sabedoria. A primeira é: reconheça a sua dor, mas não a negue e nem a romantize. Sentir tristeza não é falta de fé, é um sinal de humanidade. Nós somos dotados dessa emoção e nós devemos reconhecê-la quando a situação exige. Mas é importante não nos apegarmos a ela como uma identidade nossa. E tem pessoas que, infelizmente, vivem em um estado de tristeza. São impulsionados por ela e, por vezes, perdem até o interesse pelas coisas, pelo mundo ou até mesmo pela vida. Então, não procure viver na tristeza, e sim passar por ela. O segundo ponto é: transforme a tristeza em reflexão. Faça uma pergunta: o que essa tristeza está tentando me ensinar? Isso pode talvez te ajudar e ajudar o seu cérebro a sair da ruminação e ir para a elaboração emocional. Pois parece simples, mas na verdade não é bem assim. A maioria das pessoas ruminam a situação triste e ficam lá, inertes, vivendo naquilo. Então o que nós precisamos fazer é questionar, encontrar um sentido para aquilo e após isso tomar uma ação para sair dessa situação. O terceiro ponto é: busque apoio espiritual e emocional. Sempre procure uma rede de apoio, pois nem sempre nós conseguimos sair de uma situação difícil sozinhos. Então ore, leia a palavra e converse com alguém da família, um amigo, um mentor ou até mesmo um terapeuta, pois Deus age muitas vezes por meio de pessoas ao seu redor. E por último, mantenha a esperança ativa. Saiba que a vida, nós passaremos por altos e baixos, momentos de alegria e também de tristeza. Então, o que precisamos é manter os nossos corações com a chama da esperança, pois tudo nessa vida é transitório. Nenhuma dor, ela deve ser para sempre. E compreendendo que a alegria, ela vem pela manhã. Isso é mais do que uma emoção, é um estado de confiança em Deus, mesmo quando os nossos olhos ainda veem a noite. Meu irmão, minha irmã, a tristeza é parte da nossa jornada, mas ela não é o nosso destino. Então, se você tem vivido tempos difíceis, lembre-se, a noite ela tem hora para acabar. Não permita que a tristeza se torne um hábito emocional na sua vida, mas permita que Deus transforme o seu choro em crescimento e o seu desânimo em fé renovada. É como diz os Salmos: no seu favor está a vida, e essa vida é abundante, mesmo quando as lágrimas ainda secam no nosso rosto. A verdadeira maturidade emocional e espiritual está em sentir a dor com consciência e confiar com esperança. Porque, no fim das contas, a alegria vem e ela sempre vem pela manhã. Gostou do vídeo? Gostou de aprender como lidar com essa emoção que muitas vezes traz angústia, dor e que nós precisamos saber constantemente como lidar com a tristeza? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que também têm interesse em aprender mais sobre este assunto e muitos outros. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.